Olá! Na aula de hoje resolveremos uma questão proposta na disciplina de Pesquisa e Ordenação de Dados. A equipe que fará a resolução de tal questão é composta por Adriano Gomes, Renan Moreira e Ronaldo Silvestre. Bom, a questão proposta é uma intercalação de 28 registros, porém com um limite de classificação interna de somente 5 registros. Os números que farão parte dessa ordenação serão expostos no momento da ordenação. Por que usaremos a ordenação externa? A ordenação externa consiste em ordenar arquivos de tamanho maior que a memória interna disponível. Nas memórias externas, os dados ficam em um arquivo sequencial, onde apenas um registro pode ser acessado em um dado momento. Existem restrições fortes comparada com as possibilidades de acesso a um vetor. Alguns fatores que determinam as diferenças das técnicas de ordenação externa em relação à ordenação interna. Um deles é o custo de acesso à memória secundária, que é muito maior do que acesso à memória primária, onde o custo principal da ordenação externa está relacionado à transferência de dados entre a memória interna e externa. Restrições de acesso a dados, onde as fitas são acessadas somente sequencialmente. Em discos, acesso direto é muito caro. Os métodos de ordenação externa são dependentes do estado atual da tecnologia. Olá! Iremos agora falar em relação à ordenação externa sobre a questão do método. O método mais importante de ordenação externa é o de ordenação por intercalação, que neste caso, intercalar significa combinar dois ou mais blocos ordenados em apenas um bloco ordenado. Temos também, na questão da intercalação, vamos saber que ela é utilizada como operação auxiliar na ordenação. Veremos agora a questão dos focos. O foco dos algoritmos para ordenação externa é reduzir o número de passadas sobre o arquivo e, assim, uma boa medida de complexidade de um algoritmo de ordenação por intercalação é o número de vezes que um item é lido ou escrito na memória interna. Os bons métodos de ordenação externa geralmente envolvem menos do que 10 passadas sobre o arquivo. Temos agora também umas estratégias, que no caso são a estratégia geral dos métodos de ordenação externa, que são: primeiro, quebre o arquivo em blocos de tamanho de memória interna disponível. Segundo, ordene cada bloco de uma memória interna. E depois, intercale os blocos ordenados, fazendo passadas sobre o arquivo. A cada passada serão criados blocos ordenados cada vez maiores, que nesse caso, até que todo o arquivo possa estar assim ordenado. Como proposto na questão, pegamos um bloco com 28 registros, podendo ser ordenado em blocos menores de até 5 registros. Na primeira etapa, nós dividimos o primeiro bloco, composto do número 5 ao número 9. O segundo bloco foi composto do 22 ao 7. O terceiro bloco, do 1 ao 4. O quarto bloco, do 12 ao 23. O quinto bloco, do 26 ao 24. E, por fim, mesmo não existindo 5 elementos, ou 5 registros, o último bloco ficando apenas com 3 registros. Após separarmos esse bloco inicial em diversos pequenos blocos menores para podermos ordenar sequencialmente, ficaremos o seguinte: criaremos 2 arquivos de registro, onde armazenaremos bloco a bloco, ordenados sequencialmente, ficando da seguinte forma. O arquivo 1, na primeira coluna pegaremos o primeiro bloco, ordenaremos e reposicionaremos da seguinte forma: 2, 5, 9, 14 e 27. Pegaremos o segundo bloco e armazenaremos na primeira linha, primeira coluna do arquivo 2, ficando da seguinte forma: 7, 9, 18, 22 e 33. E assim continuamos bloco a bloco, pegando o terceiro bloco, armazenando ele na segunda coluna da primeira linha do arquivo 1, ficando 1, 4, 11, 17 e 23. Pegamos o quarto bloco, ordenamos e reposicionamos ele com os registros 5, 8, 9, 12 e 23. O quinto bloco, reposicionaremos na terceira coluna do arquivo 1, ficando ordenado da seguinte forma: 3, 10, 24, 25 e 26. E por fim,
o sexto e último bloco, com apenas 3 registros, que ficam ordenados no arquivo 2, na terceira coluna, da seguinte forma, com os registros 6, 14 e 30. Para continuarmos a ordenação, pegaremos a primeira coluna e ordenaremos novamente no terceiro e quarto arquivos, pegando assim os 2 arquivos da primeira coluna. Selecionamos e reordenamos no arquivo 3, ficando assim 2, 5, 7, 9, 9 novamente, 14, 18, 22, 27 e 33. Faremos o mesmo na segunda coluna dos arquivos 1 e 2. Traremos tal ordenação para o arquivo 4, ficando da seguinte forma: 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 23 e 23 novamente. Repetiremos a operação na terceira coluna dos arquivos 1 e 2. Ao selecionarmos, vai ficar da seguinte forma: 3, 6, 10, 14, 24, 25, 26 e 30. E para dar continuidade à nossa ordenação, faremos então a ordenação de blocos pertencente à primeira coluna dos arquivos 3 e 4. E armazenamos no arquivo 1 do bloco de tamanho maior da seguinte ordem. Pegaremos o bloco, eles ficarão ordenados dessa forma: 1, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 23, 27 e 33. Após isso, nós iremos trabalhar agora com o arquivo de número 2, que na sequência, como existe apenas um bloco já ordenado, apenas o deslocaremos para a primeira coluna do arquivo número 2. E assim segue os seguintes números. Para o bloco do arquivo 2, teremos os registros 3, 6, 10, 14, 24, 25, 26 e o 30. Para finalizarmos nossa ordenação, nós temos 2 blocos, um pertencente ao arquivo 1, com os números 1, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 23, 27 e 33, pertencente ao arquivo 1. No arquivo 2 nós temos 3, 6, 10, 14, 24, 25, 26 e 30. Para a ordenação final, nós compararemos elemento a elemento e reordenamos no arquivo número 3, ficando da seguinte forma. Pegamos o bloco com arquivo 1 e arquivo 2, comparamos elemento a elemento, primeiro com primeiro, quando utilizar, primeiro com segundo, quando utilizar e assim sucessivamente. Ficando ao final o registro ordenado, o bloco ordenado, ficando da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 14, 14, 17, 18, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 33. Pegamos um bloco de registro desordenado, fizemos a ordenação externa passo a passo por intercalação e ao final nós temos esse bloco de registro que está compondo o arquivo número 3. Obrigado pela atenção e até a próxima.